vocês, então, eu estava contando para vocês, então, sobre essa importância da gente superar o relativismo cultural, né? E entender que antes da gente discutir sobre o que é ética, antes de discutir a ética prática do que nós devemos fazer e que tipo, né, de ação deve ser feita, a gente precisa entender que existem posições sobre o tipo de conhecimento ético. E existem, né, posições que acreditam que a ética não é possível. Então, a gente precisa superar, porque em determinado momento, quando a gente está discutindo questões de ética prática, que aí a gente já avançou nessa discussão, a gente não pode dizer, mas isso é relativo à cultura, porque a gente já superou, tá? Então, é por isso que eu estou trabalhando relativismo cultural aqui, para a gente depois não cair nessas problematizações. Funciona sempre quando eu faço isso na sala de aula, né? Durante o semestre, porque depois, quando os alunos vêm com algumas questões, assim, que são resolvidas no campo, né, da metaética, e que eles querem usar, né, às vezes, ou falácias, ou justificativas culturais, simplesmente, eu lembro, bom, a gente já passou esse nível de discussão. Quais são as ferramentas que a gente tem para discutir agora, né, esse assunto. Então, o que eu quero fazer com vocês é isso, é dizer quais são as etapas de discussão para quando, né, no final da aula, quando a gente jogar algumas questões de ética prática, que a gente não vai discutir, mas só, né, para entender como chega até ela, quais são as ferramentas que tem disponível para a gente. Então, a gente não vai poder usar, né, o argumento de tudo é relativo, cada cultura que se vire. Construir até lá algo interdisciplinar, tá? Intercultural, que possa ser discutido e compartilhado por muitos, né? Sobretudo humanos adultos, né? Então, a gente está falando aqui da ética, que é um campo onde humanos adultos estão dialogando sobre o que deve ser feito. A gente não está falando aqui de responsabilidade prática, a gente está falando de responsabilidade moral. E a agência moral, né, é algo relativo àqueles que, além de serem humanos, adultos, capazes de escolha, têm acesso às informações e podem participar do debate público, né? Que participam do debate público porque sabem as regras do jogo, né? Então, é importante para a gente entender isso. Ética não é questão de opinião, né? Ética é uma construção de diálogo. Então, vamos lá. Para os relativistas culturais, isso não existe, porque eles não acreditam que a ética é possível. Porque eles não acreditam que nós temos condições de construir um tipo de conhecimento, que é sobre o que é certo e errado, que seja regido por valores ou princípios, né? Eles não acreditam que tenham algum critério. Então, o outro lado, quem vai criticar o relativismo cultural, tem que ter um critério para dizer o que é certo e errado. Né? Tem que ter pelo menos algumas ferramentas para nos ajudarem na construção desse diálogo. Já que o problema do relativismo cultural é não ter esse critério, já que o problema do relativismo cultural então, não conseguir dialogar, a gente quer dialogar, a gente quer fazer, né, uma filosofia mais ampla, a gente quer poder conversar interculturalmente, sem imposições, então a gente precisa também romper com essa colocação do relativismo cultural. Ok, mas por que a gente, então, não partiu direto para as questões, então, das éticas objetivistas, né, das éticas principialistas? Porque eu não quero que vocês se percam também na crítica que o relativismo cultural faz, que é importante, né? A gente não joga fora, né, a história da humanidade, né, a história do pensamento, não é simplista, né, de aceitar uma teoria por completo, sim ou não, né, ou ela é boa, ou ela é ruim, e aí descarta completamente. A gente constrói conhecimento, entendendo também as limitações, as problematizações, e entendendo aquele que a gente não concorda, né, como é o caso do relativismo cultural, também levar a sério o tipo de crítica que ele faz. Então, pós, né, modernidade, que onde essas questões de colonialismo, por exemplo, o medo da imposição ficou muito colocado, e com razão, claro,
hoje a gente não pode desconsiderar, tá? Então, quando a gente vai falar de éticas com valores absolutos, a gente não tem que olhar com a cabeça de quem estava na modernidade e não tinha muita noção da colonialidade, né? A gente tem que olhar também, nós somos aqui agentes construindo o discurso ético, a gente tem que olhar com um olhar também crítico, sabendo que o relativismo cultural ele teve problemas, mas a gente também não pode desconsiderar essa complexidade de entender a outra cultura, a complexidade e o problema de impor, né, regras simplesmente. Então, precisa ser algo realmente construído. Maria, uma pergunta que não sei se tu pode responder agora, se tu deixa mais para frente, né? Mas como eu tô cuidando do pet, isso, toma uma aguinha, né, para respirar. A Sandra está perguntando se tu podia dar um exemplo de expoente do relativismo cultural, porque ela não entende-se muito do assunto e gostaria de ler a respeito. Tá. O relativismo cultural, ele não lembro assim de um autor simplesmente. Na filosofia, a gente tem quase um problema, assim, durante boa parte dos estudos de ética, eles foram quase negados, o relativismo cultural. É como se as pessoas não levassem muito em consideração. Tem um livro que eu gosto muito, que eu trabalho nas minhas disciplinas, eu não estou com ele aqui, mas eu vou falar para vocês, depois eu posso até mandar o... Não posso mandar o PDF, porque a editora não autoriza, tem que procurar no site de busca. Mas procurem no site de busca, o nome é Os Elementos da Filosofia Moral, de James Rachels. James e Stuart, né? São pai e filhos, os Rachels. Isso, Letícia, é esse, de capinha rosa, 7ª edição, que foi traduzido pelo meu ex-orientador, professor Delamar. Esse é o livro que eu trabalho com os meus alunos das disciplinas de ética e filosofia política, sobretudo para não filósofos, porque ele traz uma problematização muito grande. E aí o capítulo 2 é sobre relativismo cultural, tá? E aí os Rachels, eles não citam exatamente um ou outro autor, porque como eu falei, né, é meio que uma reunião, é como uma área da antropologia. Então, se vocês forem procurar no Google, né, quem são os relativistas culturais, tem vários nomes, né, vários artigos, várias coisas sobre isso, mas quem mais aprofundou sobre isso foram filósofos da metaética tentando fazer esse debate. Eu estou vendo que alguém aqui está falando da Mata, né? Da Mata é um bom de metaética mesmo. Então, os autores de metaética que discutem com relativismo cultural, sabe? Então, não tem, assim, muita discussão entre eticistas e relativistas culturais, mas mais análises de eticistas sobre o panorama de relativistas culturais, porque eles são, na maioria das vezes, antropólogos, né? Então, é como se fosse uma posição antropológica, quase. Então, nesse livro dos Rachels, é um bom iniciador, né? Um bom introdutor. E aí, depois, eu sugiro os livros de metaética, tá? Tem no repositório da UFSC a tese do Jonathan Orozco, que meu colega na filosofia, a tese dele foi sobre metaética em Wittgenstein, e ele fez uma abordagem conversando um pouco com o relativismo cultural, então tem uma bibliografia bem boa na tese dele e algumas colocações, tá? Mais alguma questão, Letícia? A Joyce está perguntando aqui se tu teria alguma coisa para dizer sobre o abate religioso, né? Que ela diz que é um assunto bem complexo. Acho que esse ponto a Fernanda também deve trabalhar na fala dela, porque ela sempre trata, né? Porque já são questões que foram até examinadas também pelo judiciário. Mas tá aí a pergunta para ti. Né? Mas eu quero, boa questão. É por isso, inclusive, que eu quis trazer o relativismo cultural no início, tá? Para complexificar um pouco a questão. Porque a gente não resolve questões desse tipo só com uma ética, claro, para quem é kantiano, para quem acredita numa ética deontológica, resolve. Mas, ao meu ver, né, a discussão ela é mais complexa e uma ética objetivista não dá conta. Vai ficar isso no final da aula um pouco mais claro. Mas as questões do abate religioso é um ótimo exemplo para a gente não desconsiderar o relativismo cultural, tá?
Então, a gente aprende com ele algumas coisas, a gente não compra o pacote do relativismo cultural, não tem como comprar, porque ele realmente, no aspecto da ética, para nós que estudamos ética, ele é bastante problemático, mas ele nos faz críticas que nós precisamos trazer para a ética. Então, qual crítica serve aqui, né? Para a gente entender que a cultura, ela não serve de justificativa para a ação, mas ela age, né? A ação ela é regada de aspectos sociais, né? E esses aspectos são complexos. Então, eles precisam, e agora eu estou dizendo eu, enquanto professora de ética crítica, né? A ética deontológica, que é a ética objetivista, com um olhar de construção. Então, a gente precisa construir uma ética que leve em consideração, né, a complexidade que tem relativa a cada cultura, mas sem desconsiderar o cenário, a potência de construir algo juntos, tá? Então, não serve de justificativa para dizer pode porque é cultural, não é isso. Mas também a discussão não é simplista no sentido de dizer é errado simplesmente, né, por qualquer coisa. Não, tem uma outra discussão, precisa ser construída. Por ser construído, talvez tenha complexidade dentro daquela cultura que eu, por estar fora, não consigo perceber. Então, eu preciso construir junto, né? Então, a construção, o diálogo, é como que todo mundo, né, precisa encontrar uma base comum para discutir, né? Todo mundo precisa estar disposto a discutir, percebendo as complexidades de ambos os lados. A gente tem que cuidar com a imposição, tá? É isso que eu vou fazer agora quando eu apresentar as éticas objetivistas. O problema delas, quando a gente olha com o nosso olhar, né, hoje, pós-colonialidade, é a imposição e achar que todos os problemas são iguais e achar que as pessoas são homogêneas, né? Achar que as culturas são homogêneas. Isso é realmente um problema. Então, quando a gente fala do debate religioso, parece ser um caso simples se a gente olha pela ótica objetivista. Mas ele não é um caso simples, porque apesar da cultura não ser usada como justificação, a cultura também faz parte das nossas construções de valores, né? E das nossas relações sociais. Então, existem, junto desses debates, muitas outras violências, muitas outras coisas, né? Então, a ideia é a gente não impor, mas a gente construir. É essa sempre a saída da ética, tá? Com a construção, o diálogo. A gente não pode perder isso de vista. Certo? Mais alguma coisa, Lex? Não? Ficou claro? Se ficou dúvida ainda sobre o que eu falei nesse sentido, podem colocar, tá, gente? Mas a gente vai entrar um pouquinho sobre isso, porque o tipo de ética que eu defendo, né, que é uma ética, eu chamo de ética complexa, mas aqui no meu livro eu chamo de ética das relações. Eu falo a ética das relações, uma ética mais complexa, que é a ética que eu quero construir, que é uma ética que ela leva em consideração muitas violências, ela não é uma ética objetivista. Então, é por isso que eu estou apresentando para vocês essa fundamentação, tá? Mas antes de a gente entender a ética objetivista, a gente também tem que entender a ética relativista. Aliás, a posição metaética sobre o relativismo. Que a gente não, por ter medo do objetivismo, a gente não pode cair no erro de ficar no relativismo, tá? Então, nesse caso, o relativismo cultural precisa ser ultrapassado. Mas, de novo, ao ultrapassá-lo, a gente aprende algumas lições hoje para a contemporaneidade, né? E uma das lições é, ok, né? Não é justificativa a cultura, mas a cultura complexifica a noção. A cultura nos mostra, né, as diferenças culturais nos mostram quanto a gente não pode simplesmente impor, mas a gente tem que construir alguma coisa, certo? Então é isso que o relativismo cultural nos ensina também. Eu tenho um vídeo no canal explicando o relativismo cultural e uma série de filosofia na prática falando o que o relativismo cultural nos ensina. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso. Posso avançar, Letícia? Maria? Hã? Pode avançar, pode, não tem perguntas aqui, pode indo. Só para te avisar do horário, são 10 para 6, mas a gente marcou até às 7, né? Então
tem bastante tempo, só que, claro, a ideia também é ter essa troca aí de debate com o pessoal. Uhum. Tá, tem uma pergunta aí, né? Eu vi apareceu de relance, tu quer ler? Agora, assim, ó, o construtivismo da base do conhecimento ético pode ser considerado um relativismo cultural, no sentido de que sempre depende de pressupostos não dados? É o Vitor que está perguntando. Ótima pergunta, Vitor. Essa ética que eu estou já, né, chamando atenção para vocês, que é o que eu defendo do meu livro, que é uma ética das relações, ela é construtivista nesse sentido. A gente chama também de uma ética do processo. Mas mais do que isso, é uma ética que percebe que a tarefa da ética não é dizer o que é certo e errado, mas é sempre estar em desenvolvimento. É sempre pensar como nós devemos nos relacionar e não o que é certo fazer, tá? Então, não cai no relativismo, porque é uma outra ótica. O objetivismo, no caso do Kant, estou chamando aqui de objetivismo, tá? Tem outras maneiras de chamar, cognitivismo forte, enfim. Mas o tipo de ética principalista, que quer dizer o que é certo e errado, e aí eu estou chamando aqui de objetivista, que é o oposto do relativista, ambos estão querendo reduzir a ética numa coisa um pouco mais simples, que é o que é certo fazer, né? Achando que o que é uma afirmação, né? Podemos ou não podemos, né? E aí, quando a gente fala de uma ética construtivista, né, ou como as feministas, ecofeministas chamam de uma ética do processo, é entender, inclusive, o que é ética de uma maneira diferente. É por isso que eu estou chamando a atenção para vocês aqui dessa discussão sobre epistemologia em ética, porque depois que eu apresentar as correntes principialistas, né, a gente vai voltar para essa discussão, mas vai voltar para essa discussão não querendo ficar entre os relativistas, tá? E nem entre os objetivistas, mas é construir alguma coisa que supere as delimitações e os problemas deles, certo? A ética precisa disso, desse processo, tá? Então, desse olhar assim enquanto processo. Eu gosto muito de dar essa aula de ética animal, né, da fundamentação, para as pessoas terem noção disso, porque não é simples a gente defender, parece simples às vezes a gente defender, né, os animais não humanos sob uma perspectiva X ou Y, mas tem tanto comprometimento, tem tanta coisa junto disso, né, então eu gosto de fazer essa aula de fundamentação. Então, o que a gente está percebendo temos os relativistas, temos o que eu chamei aqui de objetivistas, e os construtivistas, foi como o Vitor falou, ele não necessariamente não vai cair num relativismo cultural e também não vai cair num objetivismo, porque ele entende que, apesar da ética ser possível, a ética ela não pretende responder só sim ou não. Ela é mais complexa do que isso, tá? Maria, tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu só finalizar uma coisinha. A gente tem exemplos de éticas construtivistas, né? Então, a ética do cuidado na sua figura mais contemporânea, tá? A gente tem a ética das virtudes, ela é uma ética construtivista desde Aristóteles. E aí eu vou apresentar para vocês já agora os exemplos que a gente tem das éticas objetivistas. Fala, Léo. Então tem uma pergunta aqui da Gabriele, né, que ela fala assim: o nosso país ter o rótulo do país do agronegócio e justificar todo o desmatamento em cima disso cai no relativismo? Depende. Depende que você está fazendo uma análise antropológica e nesse sentido a gente precisa avançar, né? Ok, somos, e é um dado, né? A gente precisa trabalhar com fatos e dados para poder depois fazer normatização. É um dado que o nosso país é um país do agronegócio e a situação está assim. Esse é um ponto. Agora, o que você deriva desse fato? Qual é a normatização que você deriva desse fato? É assim, então deve continuar assim? Ou é assim, mas nós devemos agir diferente? Né? É aí que está o passo da normatização, é aí que está o passo da ética. A ética ela vai olhar as coisas como são e depois vai dizer como nós devemos ser, como nós devemos fazer. E não necessariamente, né? Qual é o problema do relativismo cultural? Ele não consegue achar que tem chance de ultrapassar isso. É o país do agronegócio. E a gente não consegue deixar de ser. Porque o certo e o errado está ali dentro de algo cultural que a gente não constrói.
Mas o que nós queremos construir, né, tanto numa ética objetivista quanto construtivista, como o Vitor chamou, é fazer esse passo de uma maneira adequada. É um país do agronegócio, mas nós podemos mudar a situação e nós devemos mudar a situação. Vamos construir esse outro panorama, né? E aí é como construir esse panorama, certo? Então, olha que importante é essa discussão, para a gente entender, né? Porque isso, assim, gente, no debate público, e aí, sobretudo, com o presidente que a gente tem hoje, né? Com o tipo de pessoas que estão representando as nossas instituições, às vezes esses debates estão muito confundidos. A gente está discutindo sobre o que deve ser feito, e aí vem a pessoa e responde sobre como é, sem fazer esse pulo de como deve ser, né? Ou sem mostrar como deve ser pulo. Tem uma falácia que foi o Hume que denunciou. Sabe o que é falácia, né? Falácia é um problema de estrutura de argumentação. Argumentação, e aí a gente, né, vai falar, por exemplo, de umas argumentações como o de Aristóteles, que é um silogismo, que tem um padrão, tem uma maneira de eu apresentar a argumentação para que todo mundo entenda o passo a passo que eu cheguei naquela conclusão. Então, eu afirmo X, afirmo Y, afirmo Z, e aí na minha conclusão vem X, Y e Z, né? A conclusão, ela não tem ela é uma inferência do que eu apresentei. Essa é a ideia básica de uma argumentação lógica, né? Segundo Aristóteles. E aí a falácia, ela faz o contrário, ela tem uma roupagem de que ela parece dizer algo, uma conclusão que já está, né, apresentado nos dados que eu coloquei nas afirmações, mas ela generalizou, né? Geralmente é uma generalização. E aí uma das falácias que nós temos, segundo o Hume, é a falácia sobre o dever ser, né? Muitas vezes as pessoas acham que é a falácia do naturalismo. As pessoas acham que, porque as coisas são assim, elas devem continuar sendo assim. Então, tem uma generalização apressada, que é apresentar um dado antropológico, um fato, e desse fato achar que já está contido o dever ser. E cabe à ética, ao contrário, construir esse dever ser. Então, sempre que a gente apresenta um dado, né, como se o dever ser já estivesse ali colocado, ele é falacioso. Ele pode ser falacioso em muito sentido, mas geralmente é porque falta construção, falta apresentação. Então, muitas vezes a gente percebe isso, né? A gente, por exemplo, né, quando pergunta para o presidente, que no momento, o que nós podemos fazer em relação às mortes, às vezes a resposta ou é um fato, né, ou a resposta é algo sem querer construir, quando o debate público é justamente essa construção, é demonstrar essa construção. É como a gente passa do país do agronegócio, né, para o país que deve ser diferente, é mostrar esse pulo, é mostrar como deve ser feito, é isso que a ética tem que fazer. E aí ela não pode fazer de qualquer jeito. É por isso que a gente está pensando aqui em que condições ela precisa ser feita. Maria, tem uma outra pergunta aqui da Gaia, que vai um pouco nessa linha aí do que você estava comentando, né? Ela diz assim, se a gente considerar a produtividade do agronegócio, que tem impulsionado o desmatamento, se considerarmos que a produtividade do agronegócio que tem impulsionado o desmatamento é mais baixa que diversos sistemas produtivos mais sustentáveis, seria difícil justificar a ética disso, não? Relativismo considerado ou não. A questão que ela colocou aqui. Não sei se eu entendi bem, mas, Letícia, eu vou... Entrei pelo computador, tá? Pega o celular. Tá. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas vamos fazer o seguinte. Tem que desligar o teu fone do celular e ligar o teu daqui, do computador, senão vai dar eco. Eu sei que eu tinha desligado. Tá ligado o teu fone do celular e o teu do computador tá desligado. A gente não está te escutando. Pronto, gente, meu Deus. Agora tá certo. Tá me ouvindo?
Sim, Que estamos. confusão. Eu mudei porque tá acabando a bateria do meu celular. Não imaginei que eu ia precisar do celular, então não carreguei, né? Mas vamos lá. A pergunta que foi... Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu quero avançar um pouco e depois tu volta com ela, Letícia. Deixa ela guardadinha aí, tá? Pra gente... Eu quero andar um pouco sobre, então, o que é a ética. Porque até agora eu estava construindo o que é a ética a partir da problematização do relativismo cultural, tá? O relativismo cultural, ele não pode estar presente, não é relativo. Como que ele continua com a gente, que somos adultos, que estamos aqui na temporalidade, que temos acesso à história da ética, a gente não pode ser bobo o suficiente de não perceber a complexidade das discussões, tá? Então, sim, a gente tem a complexidade de fatores relativos à cultura, fatores relativos à economia, mas isso também não vai simplificar a discussão, né? A gente vai construir alguma coisa. Agora, vamos entender como construir. Então, a gente geralmente, tá, foi construído, e aí eu falo com muita certeza, né, durante basicamente a história da ética, a gente construiu ética a partir de uma visão principiológica. Então, a ética, através de uma noção construtivista do processo, é algo novo na discussão. É claro que eu falei para vocês que a ética aristotélica ela pode ser considerada uma ética desse tipo, né? A ética das virtudes, mas a ética das virtudes não foi, desde da Idade Média, muito bem, né, trabalhada. Ela meio que foi abafada, né? Porque aí veio o cristianismo, a ideia de um valor absoluto na Idade Média. E aí depois, na Idade Moderna, né, com a idade da razão e uma razão transcendental, então o certo e errado, né, é algo tão certo quanto a matemática era na época, né? E aí depois veio o consequencialismo, que apesar de perceber que valores objetivos, né, que valores absolutos são problemáticos, ainda assim colocava a ética no sentido de cálculo, né, de analisar através de uma conta, né, de análise de consequência. Então a gente teve, né, fora a ética aristotélica, que é a ética das virtudes, que não durante um tempo ficou abafada, né? A gente não teve éticas do processo, tá? Então, quando surgiu o relativismo cultural, ele surgiu nesse sentido de dizer, olha, deu de falar só de uma ética universal, deu só de impor valores, a gente tem que ser crítico, só que pesou a mão na crítica, né? Pesou a mão na crítica, a gente não quer cair nesse lugar. Então, vamos tomar cuidado para a gente não levar isso em consideração o tempo inteiro, tá? Vamos construir. Agora a gente quer construir. Então, eu vou apresentar para vocês quais são as principais correntes éticas, e geralmente os autores que nós conhecemos, Tom Regan, Peter Singer, eles são de uma ética principialista. Tá? Então, a gente saiu agora um pouco da discussão de metaética, deixamos o relativismo cultural lá, pronto, o relativismo cultural ficou, não estamos discutindo com ele. Agora a gente vai conhecer os filósofos que acreditam que fazem parte do outro lado, né? Que acreditam que a ética ela é objetiva, que a ética precisa dar uma resposta sobre o que é certo e errado. A gente precisa dar uma resposta. A pergunta é, né, sobre como proceder em relação ao abate de animais em culturas religiosas, a gente tem que responder, a gente não pode ficar sem uma resposta. E aí, qual é a ferramenta que a gente tem para dar essa resposta? Depende da corrente que eu participo. Então, sendo principialista, eu tenho aqui agora, né? Não estou falando de ética do processo, não estou falando de ética da virtude, estou falando agora de éticas principialistas. Quem são os filósofos principialistas? Vamos aprender agora duas grandes correntes, que é o deontologismo e o consequencialismo, tá? Essas são as duas grandes correntes que a gente chama não só de éticas principialistas, como também éticas tradicionais, porque até
ontem, né? Até ontem mesmo, né? Meu livro, por exemplo, ele participa desse processo de construir uma nova ética. As filósofas ecofeministas, o livro da Dani, né? Que eu também deixei do repositório da UFSC, né? Que é o Sensível ao Cuidado, também mostra essa fundamentação nova, mas é algo contemporâneo. Então, de uma maneira tradicional, a gente tem deontologistas e consequencialistas. O que é isso? Tá? O que é deontologismo e consequencialismo? Os deontologistas são os filósofos, os autores, que acreditam que a ética possui um valor absoluto. Entre o deontologismo, a gente tem, por exemplo, o cristianismo, né? O cristianismo, as éticas religiosas, elas são um tipo de ética deontológica. Lembra, para quem conhece um pouco do catolicismo, por exemplo, os 10 mandamentos, que independente da consequência, aqueles são mandamentos, são valores absolutos, o que é certo fazer, né? Então, eu nunca, em hipótese alguma, independente da consequência, eu posso matar alguém, né? Não matar é o mandamento. Eu não vou analisar a consequência, eu não vou analisar a circunstância. É algo que vale para todo o tempo. Então, desde a idade, né, desde Cristo até para sempre, não matar vai ser errado. É um valor absoluto, é nesse sentido de absoluto. E por isso que ele é universal. Universal significa vale para todos os tempos, vale para todo mundo, então ele é imparcial, não existe alguém que não está participando desse mandamento, né? Todo mundo precisa saber que é errado matar e o certo, né? Então é manter a vida. Então é um valor absoluto. E aí eu tenho uma resposta clara, né? Ou mato ou não mato. Não tem complexidade, não tem processo, não tem desenvolvimento, não tem análise histórica, não tem cultura. É uma análise universal. Então eu usei aqui o exemplo do cristianismo como uma, né, das teorias deontológicas. Inclusive, alguns autores chamam deontologismo como fazer ética como religião, né? Apesar de nem todos eles defenderem dentro de uma religião. Então, Kant, por exemplo, é um dos filósofos que o Singer diz, né, que faz ética como religião, porque tem essa ideia de um valor absoluto, tem esse rigor do mandamento, por exemplo, né, do imperativo, mas não necessariamente defende dentro do seio de uma religião, tá? Eu quero que fique claro isso. Não precisa necessariamente a gente apelar para Deus, não é nesse sentido depender de uma instituição religiosa, mas é o tipo de compreensão ética. Como construir a ética? Lembra a pergunta? Como nós vamos construir a ética? Para os principialistas deontológicos, nós construímos a ética a partir de valores absolutos, né? Então, cada um vai ter sua ferramenta. No cristianismo, a gente tem lá os 10 mandamentos. Kant, a gente tem o imperativo categórico, a gente tem, né, conteúdos e valores. Aí, a gente... Agora estou vendo o chat. As 5 liberdades do Bea entra no deontologismo. Bem-estarismo animal, né? Não sei, eu não conheço exatamente quais são essas 5 liberdades, Joyce. Eu teria que dar uma olhadinha, tá? Mas depois tu me conta e a gente tenta identificar, tá? Mas eu acredito que se é de bem-estar animal, talvez não. Não sei, vamos ver. Vamos construir aqui, tá? Calma. Então, Kant é um deontologista. E por que eu tô falando tanto de Kant? Porque aqui, com Kant é um filósofo muito importante, tá? Todos os filósofos, depois dele, tem o Delamare, meu ex-orientador, ele tem uma frase que eu gosto muito. Até eu escrevi isso na apostila que eu produzi agora para a Unicep. Ele diz, nós ou estamos com Kant ou contra Kant, mas sem Kant é muito difícil a cultura filosófica estar, porque Kant colocou a ética num lugar de objetividade, colocou a ideia de uma ética como religião, sem religião, né? Colocou essa ideia de universalidade, colocou essa ideia de atemporalidade de uma maneira
tão importante que todos os filósofos constroem a partir disso, seja criticando, né, ou eu posso abandonar completamente isso, ou pegando alguns elementos. Numa ética construtivista, a gente não vai abandonar completamente, a gente vai entender alguns valores. Por isso, por mais que eu já tenha adiantado para vocês que o objetivismo ele tem problemas, a gente não vai abandonar completamente isso, tá? A gente vai pegar alguns valores, então não vamos desconsiderar aqui o Kant. E o Kant, ele teoria kantiana é a teoria do Tom Regan, tá? Por isso que eu tô falando dele também. Deixa eu ver o que a Joyce falou aqui. Segundo o conceito das 5 liberdades, para alcançarmos o B, precisamos nos certificar que os animais vivam, livres de fome e sede, livres de desconforto, livres de dor e ferimentos e doenças, livres de medo e angústia, livres para expressar seu comportamento natural. Então, não necessariamente é deontológica. A gente também tem essa... a gente pode ter essas normativas também dentro do consequencialismo, tá? Dentro de uma ética do processo, depende de como eu vou avaliar isso, né? Então, isso, ele é uma ferramenta, mas depende de como eu utilizo o princípio, tá? Ou o princípio vai me dar sempre, né? Por exemplo, eu tenho uma interferência ou não nas relações, e aí, um deontologista significa que nunca vai ter interferência, porque a vida ela é inviolável, né? Eu não posso comparar vidas. E no consequencialismo eu tenho esses parâmetros, então eu tenho que sempre, né, aumentar os benefícios da maioria das pessoas e diminuir a dor. Então, esses parâmetros do Beer, por exemplo, no consequencialismo, utilitarismo, por exemplo, eles são parâmetros para me dizer o que eu tenho que diminuir, né? Por mais que os animais, por exemplo, ou os humanos, né, vão estar completamente livres de fome e sede, mas eu tenho que me certificar que o benefício mais próximo seja próximo a isso, né? E que o minimizar de dor seja minimizar a fome e a sede, tá? Então, não necessariamente esses são parâmetros deontológicos ou não. Eles são valores, eles são condições, vamos colocar assim, tá? Tô ficando já um pouco sem voz, mas preciso andar, caminhar, porque eu quero apresentar para vocês essa discussão, tá? A ideia é apresentar a discussão das correntes. Então, a gente tem entre os deontológicos o Kant. E aí, o Kant, ele é um bom representante da deontologia, porque é dentro da deontologia também, tá, gente, que surge a ideia de direitos. E aí eu quero que vocês entendam, não vou entrar muito sobre isso, em outra oportunidade, em outro curso a gente pode falar sobre isso. Possuir direitos é diferente de ser considerado moralmente. Então, a gente tem uma infinidade de teorias que não defende a categoria de direitos, nem para humanos e nem para não humanos, como é o caso dos utilitaristas. Eles não são defensores de direitos, porque eles percebem a problemática que tem dentro de direitos, mas eles defendem consideração moral de uma maneira muito rigorosa, tá? Então, não confundam as coisas. E aí eu sugiro o meu livro para vocês entenderem isso. Dizer que alguém possui direitos não é a mesma coisa de ter consideração moral. Então, Kant vai dizer que todo mundo que nós temos consideração moral, nós temos também direitos. E isso por quê? Porque as pessoas possuem uma dignidade. E essa dignidade, para o Kant, vem de um aspecto de representação nosso, né, dos humanos. Portanto, para Kant, só quem tem agência moral, e que são humanos adultos, que possuem direitos e que possuem, então, dignidade. E aí que devem ser respeitados. Tudo isso deriva, né? A dignidade, então vem o respeito, enfim. E aí, o que o Tom Regan faz? Tom Regan vai dizer, olha, Kant muito legal, mas ele usou o conceito de representação moral para dizer o que é dignidade, e a gente tem que abandonar isso. Na verdade, o que dá essa representação não é uma representação moral, mas é uma subjetividade, e isso é de todos os animais sencientes. Então, todos os animais sencientes são dignos, por isso, logo, todos possuem respeito e ser tratados como uma coisa em si, e não como um objeto. E o valor da sua vida, então, é incomparável, inestimável e inviolável. Eles possuem dignidade, por isso eles possuem direitos. Essa é a
é a defesa deontológica. Tom Egan é o principal deles. A gente tem, por exemplo, Gary Francione, que defende algo também bem parecido. Ele não tem muita noção, porque ele não é filósofo, né? Ele não é eticista, mas tudo leva a crer nas defesas dele que ele é um deontológico. Então, esse é o cenário de deontologia. Tem, junto dessa compreensão de como construir, que é algo por valores objetivos, também essa maneira de pensar a ética, que não pode ser, por exemplo, responder questões comparando pessoas, né? Porque as pessoas têm uma dignidade, e aí é daí que vem esse valor absoluto. E aí muitas pessoas acham, né, que o abolicionismo surgiu nesse contexto. Por quê? Porque a gente acha que o abolicionismo tem a ver com esse contexto de um valor absoluto, que nunca pode ser questionado. E a ideia de dignidade da pessoa, né, humana ou não humana, como o Tom Megan colocou também dos animais, ele tem essa ideia de ser a gente não pode questionar o valor, né? A gente não pode questionar a vida, a gente não pode questionar a situação. Não tem comparação, né? É inestimável, então eu nunca posso interferir na vida daquele agente, né? Então a gente tem a ideia de abolicionismo ser isso, mas isso não é necessariamente abolicionismo, isso é uma maneira de defender a ética através de valores absolutos. Eu sei que agora ficou confuso. Eu tenho uma música, meu marido diz que a minha música, não sei se vocês conhecem, a música do Tom Zé, o nome é Tô, que ele diz, estou te confundindo para te esclarecer. É isso o método filosófico. Eu estou aqui problematizando, confundindo as coisas para esclarecer algumas outras, tá? Então, eu confundi agora um pouco sobre o abolicionismo, mas eu já vou esclarecer. Isso porque muitas pessoas questionam se o Peter Singer, por exemplo, defende um abolicionismo, porque muitas pessoas, que é o caso do Gary Francione, por exemplo, acham que abolicionismo é a mesma coisa de valores morais absolutos, de defender esse valor inestimável, incomparável, tá? E não, já vamos entender isso, certo? Lembra que aqui, né, outro livro que eu sugeri para vocês é do Peter Singer, Libertação Animal, né? Foi o primeiro livro em ética para falar de abolição dos animais, né? Mas tá, vamos fechar aqui essa caixinha, esse entendimento. Vocês entenderam a maneira em que opera a ética deontológica? E pra gente, assim, do senso comum, a gente, estou dizendo aqui, né, brasileiros que tem instituições operando nesse sentido quase religioso, agora, né, religioso, né, com deveres cristãos, a gente consegue compreender mais facilmente esse rigor, né, do que é certo e errado dentro do deontologismo. E aí, por isso, geralmente, a gente, né, tem uma tendência a achar que o certo e errado é isso, que toda vez que a gente questiona, né, o espaço de liberdade, ou a gente compara vidas, enfim, toda vez que a gente complexifica a questão, a gente está fugindo de uma ideia de ética, de um valor absoluto, e já está caindo no relativismo, tá? Mas não, porque lembra, o relativismo é muito oposto disso. O relativismo é achar que a gente não constrói ética. Não é dizer que nós vamos construir juntos, com valores, com análise, com justificativa. Para o relativismo, não tem justificativa, não tem análise, certo? Então, agora a gente vai aprender um pouco sobre consequencialismo, que é, digamos, dentre as teorias modernas, tradicionais e principiológicas, que acreditam que ética é o que é certo fazer, é a rival do deontologismo, tá? Gente, como a aula é até às 7, né? Claro que tem um tempo aí para as perguntas, mas como eu estou me estendendo porque eu estou levando em consideração que as perguntas já estão sendo feitas agora, tá? Então, coloquem aí as questões para eu me organizar com o tempo. Então tá, então vamos conhecer o consequencialismo. E aí hoje, quem estava de manhã, né, não sei se percebeu no chat, que enquanto o Alisson falava a palavra utilitarista, né, eu falei em um momento, gente, só não confunda utilitarismo com
utilitarista com utilitarismo, com a corrente filosófica, né? A palavra em português utilitarista, que a gente usa para dizer que é uma barganha, que é para fazer as pessoas como utilidade, né, como coisa, não é a corrente utilitarismo, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar agora. Por quê? E isso é também, assim, uma coisa que eu gosto muito de enquanto professora de filosofia, fazer, tá? Porque lembra que eu falei para vocês que ética, a gente fala de ética o tempo todo, sem necessariamente perceber que tem muitas maneiras de defender a ética, né? O utilitarismo, por exemplo, ele é uma corrente dentro de uma corrente ética, dentro de um principialismo, tem uma posição epistemológica sobre a objetividade em ética, sobre a construção da ética. Não é algo relativista, pelo contrário, é totalmente o oposto. É uma das éticas mais severas e rigorosas que nós temos, de rigor com o agente. Ele coloca uma responsabilidade em nós, agentes, muito grande. Então, não tem a ver com a palavra utilitarista que nós usamos no contexto comum, do senso comum, tá? O utilitarismo, a corrente utilitarismo, que é do Peter Singer, por exemplo, não tem a ver com a palavra utilidade. Então, o que tem a ver, né? O que é essa utilidade? Essa utilidade não é no sentido de o carro utilitário, por exemplo, sabe? Quando a gente fala o carro utilitário, que ele serve para muitas coisas, que ele acomoda as nossas necessidades. Mas o carro é um objeto, o carro é uma coisa. A utilidade do utilitarismo não tem a ver com isso, com as nossas, com o nosso conforto, né? Com o nosso prazer. A utilidade tem a ver com a felicidade, tem a ver com um cálculo muito rigoroso, né, de demonstração de dados e de preocupação imparcial, completamente imparcial, essa é o maior rigor do utilitarismo, com o bem-estar geral, com a maioria das pessoas. E pessoas, para o utilitarismo, desde o seu início, não é o caso, por exemplo, do deontologismo, que a gente tem que fazer toda uma reviravolta, como o Tom Reagan fez, que eu falei para vocês, para defender os animais não humanos enquanto pessoas. Para o utilitarismo, desde sempre, animais não humanos são pessoas, porque o critério de consideração moral não é uma representação de agência, não é, né, uma autonomia de dizer o que é certo e errado, mas é uma capacidade de senciência, né? A capacidade de ser ciente, a capacidade de sentir dor e prazer, de ter subjetividade, simples ou não, mas de sentir dor que faz com que nós consideremos os outros moralmente. Então, sempre que eu for falar de bem-estar geral, que eu vou falar de coletivo, eu estou falando de todos os animais. Não tem essa separação que parece que quando a gente fala, né, essa ideia parcial de utilidade tem entre humanos e não humanos. Então, desde o seu início, o utilitarismo ele é uma corrente que tem dentro do seu fundamento muito claro a ideia de que todos que nós consideramos moralmente são animais. E por si só, ele já é um avanço muito grande em ética, né, na modernidade, e para falar de uma abolição no sentido de consideração moral, tá? Então, vamos lá. Mas, além disso, o utilitarismo ele não é a única corrente consequencialista, tá? Dentre os consequencialistas, assim como dentre os deontologistas, a gente tem o Kant, Rawls, o cristianismo é uma delas. A gente tem vários tipos de consequencialismo. No meu livro, eu trabalho alguns deles. Tradicionalmente, nós conhecemos mais o utilitarismo, tá? Então, eu vou usar aqui o Peter Singer como exemplo, que é o mais famoso utilitarista. Letícia, pode escrever aqui o nome do primeiro livro que a Maria indicou? Qual foi o primeiro livro que eu indiquei? O meu, né, Letícia? O meu, o da Dani e o do Peter Singer. Foram os três livros que eu indiquei. Tá na programação do nosso... Eu coloco aqui depois, mas a gente... Tá lá no que eu mandei para o pessoal na ementa, tá lá as referências completinhas. Isso.
Então, dentre os consequencialistas, a gente tem uma série de autores. Mas, assim como no deontologismo, né, quando a gente fala de ética animal, a gente pensa no Tom Regan. Quando a gente fala no consequencialismo e ética animal, a gente fala do Peter Singer, que é um utilitarista. Então, a gente vai trabalhar aqui dentro do utilitarismo, tá? Qual é a diferença? Por que o consequencialismo, né, por que o utilitarismo é rival do deontologismo? O Bentham, que foi o primeiro, né, utilitarista, ele escreveu em meio à Revolução Industrial, né, Revolução Francesa, e aí com medo do que a burguesia tinha feito com os direitos, né, essa ideia de valores valores inquestionáveis, na verdade, fazia com que alguns poderes fossem questionados, né? Alguns privilégios fossem inquestionáveis, e isso era ruim. Então, o Bentham, ele olhou para a maneira como a ética era feita e disse: a gente construiu a ética de maneira errada. Não é a partir de direitos, a gente tem que voltar em antes e falar consideração moral, antes de pensar como construir direitos. E a gente não pode ter tabu, a gente não pode dizer que valores são inquestionáveis, que vidas não podem ser pensadas, porque senão a gente também não pensa privilégios. A gente tem que fazer da ética uma coisa mais discutida e rigorosa. Então, para dizer que ela é discutida, não significa que a gente vai cair no relativismo cultural. Lembra que o consequencialismo está aqui dentre as correntes principiológicas, acreditam na ética. A gente tem que ter critérios, né? Quais são os critérios? Os critérios para o relativismo, para o utilitarismo, vamos considerar moralmente todos aqueles que sentem dor e prazer, então já é muito amplo. Eu só posso dizer que algo é certo ou errado depois de analisar as consequências da ação, fazer um demonstrativo de custo e benefício. Então, quais são os benefícios, quais são as dores. Eu sempre tenho que minimizar a dor o quão mais possível. E aí eu falar que sempre o quão mais possível significa que é claro que o ideal é a abolição da dor, né? Mas se para resolver um problema de ética prática eu tiver que falar de dor, eu tenho que calcular, eu tenho que demonstrar. Então, eu não tiro conclusões absolutas. Essas conclusões dependem das análises de consequências, tá? É por isso que, então, é consequencialista. Não tem um dever, mas tem uma responsabilidade em analisar as consequências. E o rigor, né, os critérios é que essa análise, que esse cálculo, ele seja imparcial. A imparcialidade é um dos valores mais importantes das éticas principiológicas. E o imparcial no consequencialismo significa ser antiespecista. Significa que eu não valho mais do que os outros, eu, Maria Alice. As pessoas que eu amo não valem mais do que os outros, quando eu vou dizer o que é certo e errado. As pessoas da minha classe não valem mais. As pessoas do meu gênero não valem mais. As pessoas da raça, da mesma raça que eu não valem mais. E as pessoas da mesma espécie que eu não valem mais. Eu preciso considerar todo mundo. Travou, Maria. De acordo com... Maria deu uma travadinha. Voltou? Agora voltou. Tá. Então, vejam só, que muita gente acha que o antiespecismo ele surge mesmo dentro de uma ética como a ética religiosa, que é uma ética de valor absoluto. Mas a discussão antiespecista é muito forte dentro de uma ética consequencialista, dentro do utilitarismo. E por isso que o Peter Singer foi o primeiro a falar de abolição animal, né? Porque a gente tem que considerar a espécie como não é um critério de defesa, né? A espécie, assim como o gênero, classe, raça, né? E aqui sou eu falando, não necessariamente o Peter Singer fala com essas palavras, mas ela não pode ser uma barreira para a gente
fazer nosso cálculo moral. Então, a imparcialidade do utilitarismo é dizer, quando eu estou falando de interesse de vida, todo mundo vale igual. Não é que é inquestionável o interesse daquela pessoa. Porque para o deontologismo, a gente não consegue resolver. Por exemplo, né, um clássico exemplo de filosofia básica, né, para entender o utilitarismo. É que se eu estou num trilho, eu estou dirigindo um trem, estou num trilho do trem, e aí tem duas rotas e cabe a mim escolher onde o trem vai passar, e necessariamente o fato é, alguém ali vai morrer. De um lado tem 5 pessoas de um dos trilhos e do outro tem uma pessoa. Não tem a opção de alguém, de todo mundo se salvar, tá? Não tem a opção. Eu preciso escolher, está em mim, eu sou o agente responsável, eu que estou dirigindo o trem, pilotando, sei lá como é que chama essa atividade. E eu preciso, então, ter uma justificativa de acordo com o princípio que é imparcial. Então, independente se aquela uma pessoa que está lá é minha mãe, é alguém que eu conheço, é imparcial. Independente do gênero, classe, raça ou espécie, todo mundo vale um. Então, eu tenho uma pessoa num dos trilhos e no outro tenho 5 pessoas, né? Então, justamente por eu ser imparcial, eu vou, então, fazer um cálculo de quão maior, né? Quanto mais vida vai ser salva e menos dor, então, vai ser causada. E com isso, é claro que esse exemplo é um exemplo, né, que parece ser rápida a resposta, porque precisa de uma rápida resposta, mas a ideia do utilitarismo do consequencialismo de uma maneira geral. A gente precisa responder problemas de ética prática. Para responder problemas de ética prática, a gente precisa ter critérios e comprometimento. E com isso, a gente não pode transformar a ética em algo tão duro e rígido que chega a ser um tabu discutir algumas coisas. Para discutir questões de ética prática, a gente tem que ter um compromisso, né? Então, em não colocar, então, ali um preconceito com espécie, né? Por exemplo, se é um cachorro, ou não vai fazer diferença se são 5 cachorros ou um humano. E me comprometer e ter uma responsabilidade com a justificativa. Então, essa resposta, ela não é relativa à cultura, ela não é relativa à minha vontade, ela não é relativa ao meu desejo, ela é racional, né? Por isso que todo mundo vale um, eu tenho que demonstrar como um cálculo. Então, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do seio das éticas consequencialistas, como é o caso da ética utilitarista, eles mesmos se colocam à disposição para resolver dilemas, né? Como, por exemplo, ok, temos aqui um caso, né, da pandemia. Chegou a essa situação. Estamos numa pandemia. Precisamos de uma solução. A solução precisa necessariamente passar por uma vacina. Essa vacina precisa necessariamente passar por testes animais. Então, tem uma série de perguntas, né? Não é qualquer coisa, não é relativa à cultura, não é relativa à minha vontade. Não, é racional. Eu não tenho alternativas. Então, ok, quando a gente for pensar nos critérios, então, para a experimentação animal, se a gente vai pensar, então, nos critérios da vacinação, a gente precisa fazer um cálculo de custo-benefício. E a gente tem que minimizar quanto mais as dores. Então, é uma ética, é um tipo de argumentação. Lembra que é uma construção, não é relativo a qualquer coisa. Não vem da vontade. Não é uma opinião. A ética não é uma opinião. É algo que precisa ser justificado. Então, assim, existe toda uma análise, né, dentro das éticas principiológicas, das pessoas acharem que a ética do valor absoluto, né, é a única que é abolicionista, por exemplo. Mas o abolicionismo que está dentro desta perspectiva significa, ok, talvez nós precisamos, e aí só se a gente realmente precisar, não é porque eu quero, não é porque me deu vontade, não é porque os humanos precisam economicamente se reerguer, não é porque uma espécie precisa mais que outra, não é porque um gênero precisa mais, não é isso. Mas se nós precisamos,
em nome de um benefício que leve em consideração todas as pessoas, humanas e não humanas, né? A argumentação de custo-benefício, nós precisamos fazer isso segundo critérios, e critérios muito rigorosos. E a justificativa, né, depende da nossa responsabilidade. Então, é como se eu tivesse que antever as consequências o tempo inteiro. É muito rigoroso, né? E a abolição está em quê? Em dizer que todo mundo vale um, independente das espécies. E aí o cálculo vai ser, de fato, utilitarista, segundo o utilitarismo filosófico, né? Se todo mundo teve o mesmo interesse protegido. Se todo mundo que tem o mesmo interesse valeu igual. Se foi imparcial, né? Então, o critério da imparcialidade aí tem a ver com a igual consideração. E a abolição, nesse sentido, é a igual consideração, tá? Uau! Olha, só isso já é muita coisa, tá? De aula e de conteúdo. A ideia é passar por essas correntes, né? As principais correntes são dentro do deontologismo ou do consequencialismo. No meu livro, no capítulo 3, eu abordo, né, muitas delas. Mas eu ainda quero encerrar contando para vocês que não acaba nessas opções. A gente pode pensar a ética, então, como construção, a gente pode pensar a ética enquanto contexto, mas também tendo critérios. Então, eu falei para vocês, né, que a gente não, que é problemático cair no objetivismo, na universalidade. Por quê? Né? E aí foi um apontamento importante que o relativismo cultural fez, porque para Kant, e aí eu falo, né, Tom Egan em todos os deontológicos, dizer que alguém possui dignidade significa colocar quase um tabu na discussão. A gente não pode questionar, né? É uma imparcialidade que não é calculada, né? Que não é questionada, é inviolável. Não pode ser feito nada com aquela pessoa. Mas no consequencialismo não significa que as pessoas são manipuláveis, mas que o que vale é o coletivo, o que vale, no final das contas, é algo também abstrato, né? Que é um interesse de todos, né? Mas o interesse de todos, independente da espécie. Então, tem critérios. A imparcialidade opera aí, mas, dentre elas, tem a ideia de sempre responder à ética como que deve ser feito. E não entender que a ética pode levar em consideração, sim, alguns valores subjetivos, alguns valores que vão ter respostas inacabadas, né? Que não vão ser valores absolutos, que vão depender da história, que vão depender de algumas circunstâncias. Então, fica, né, para uma outra oportunidade eu conversar com vocês, então, sobre uma ética diferente dessas opções, mas o ecofeminismo, né, a Daniela Rosendo é um exemplo de uma filósofa que defende um ecofeminismo, que é uma ética que trabalha a ética do cuidado, que é não tradicional, junto com complementos e com critérios, não cai no relativismo, tá? A gente tem as éticas deontológicas também, que constroem, deontológicas não, desculpa, gente, éticas da virtude, como McIntyre, um filósofo, por exemplo, que trabalha a ideia de virtudes e de relações sociais e que entende a ética de uma maneira mais complexa do que essa resposta, do que é certo fazer. E, né, eu tenho a proposta do meu livro, enfim, tem muito chão ainda para percorrer, né? Mas, de uma maneira geral, eu quero que vocês compreendam isso, né? Primeiro, essa polarização quase indevida, né? A gente não precisa ficar com Kant ou com o relativismo cultural, a gente pode construir uma ética das relações, né? Como eu chamo, que é o desafio contemporâneo, da ética contemporânea, que é ter critérios que não sejam tão duros, que não sejam tão rígidos, que nos poupem, que nos deixem de prestar atenção em contextos culturais, contextos históricos, de gênero, racial, né, ambiental, institucional. A gente precisa fazer essas discussões, né? As discussões elas precisam ser feitas
não com um olhar atemporal, não com uma resposta do que é certo e errado em todos os tempos, mas o que nós podemos fazer agora, né? Então, uma ética que constrói, consegue perceber uma ética das relações, que as relações são mais complexas, né? Que não é simplesmente sim ou não é certo ou errado, não é questão de mata ou não mata, né? Mas é perceber essa complexidade, né? E com isso a ética, ela nunca vai ter uma resposta, às vezes, tão clara como era a resposta da matemática euclidiana na época de Kant, né? Do consequencialismo, mas pode ser uma resposta, às vezes, um pouco provisória, pelo que a gente tem no momento, né? Isso não é falta de ética. Falta de ética é a gente não ter critério, é a gente não trabalhar com princípios de imparcialidade, por exemplo, é a gente não ter uma argumentação, a gente não entender que precisa construir a normatividade. Isso é falta de ética. Mas quando eu tenho essa preocupação com esses critérios de construção, de diálogo, eu tenho a consciência que eu não quero padronizar todo mundo da mesma maneira, eu consigo perceber os contextos, é uma ideia de uma ética que eu chamo de uma ética complexa, que é uma ética que pensa para além do que é certo fazer, pensa também as situações políticas, sociais, né? É uma ética da contemporaneidade, tá? É uma ética que é o desafio dos eticistas atualmente e eu me incluo neles. E é isso, tô ficando já sem voz, e aí, gente... Aqui, Maria, no chat. Toma uma aguinha e respira, né? Foi excelente aí a aula da Maria, mas é isso, é muito assunto. Isso que o tempo da Maria que foi bem estendido, né? Mas é muito assunto, assim. Então a ideia também da gente aqui é despertar o interesse das pessoas sobre o tema, né? Então a Cíntia está perguntando ali, ó, Maria, o que difere basicamente a ética das relações construtivista e a ética utilitarista? Boa, Cíntia. Olha, eu acho que a gente não precisa fazer uma diferenciação agora entre a ética das relações e uma ética construtivista, tá? Aí, o que eu penso, a ética das relações é a maneira como eu chamo essa ética, tá? Tá no meu livro, a partir do capítulo 3, eu construo essa ética das relações e ela é construtivista, tá? Então, a diferença de uma ética construtivista para uma ética utilitarista, uma ética das relações para uma ética utilitarista, tá? A diferença é que a ética utilitarista, ela acredita numa resposta que é estática, né? Porque a depender das consequências, mas o que eu preciso dizer é o que eu devo fazer naquele momento, certo e errado, analisando as consequências, analisando que todo mundo vale exatamente analisando a coletividade de uma maneira até como abstração, sem colocar, por exemplo, que existem situações de pessoas mais vulneráveis do que as outras, né? E, portanto, talvez nem todo mundo vale em todos os momentos, depender do contexto, né? A ética das relações, ela percebe que pessoas mais vulneráveis, né, precisam ser consideradas diferentes. Tem toda uma discussão, né, de política aí por trás. Enquanto a ética utilitarista, apesar dela ter dado um passo muito importante na ética, que é quebrar essa ideia de tabu, né, que é romper com a ideia do especismo, ela ainda está presa a essa ideia de ética como um cálculo, né, de ética pensando as necessidades e os interesses de um valor homogêneo, né, como se todos os interesses, né, de todo mundo fosse igual, né? Como se em todas as situações a gente consegue também analisar as consequências e tudo mais. Então, a diferença é em acreditar que tem uma maneira do que é ética para o utilitarismo. Ética é o que a gente tem que responder o que deve ser feito. É uma ética do tipo moderna. A ética das relações é uma ética que sabe que a gente não consegue responder a todo momento o que deve ser feito. A gente tem que analisar as relações, né? Então, em alguns momentos, por exemplo, algumas pessoas talvez não valem né? Talvez a consideração seja realmente perceber que algumas pessoas estão em situação de vulnerabilidade maior, mas isso não é feito sem critério, né? Isso não é relativo a qualquer coisa. Então, uma ética das relações é uma ética contemporânea que passou pelas discussões que a gente fez do relativismo cultural e que passou pelas problematizações, né, da objetividade, compreende a noção de princípios, a imparcialidade, mas não desconsidera situações que são temporais, que são contextuais, que são históricas.
dada relações de classe, raça, gênero, por exemplo. Situações ambientais, né, climáticas. Isso. E aí, gente, mais perguntas? Ai, que bom que vocês gostaram. No próximo curso, a gente amplia aí a parte da filosofia, faz uma aula contigo, uma aula com a Valesca, né, que tá aqui. Sim. Aí tu não a fica Valesca aí, tem que entrar. Maria. Enfim, gente, acho que a gente está assim, encaminhando aqui para o encerramento, né, da aula do módulo da Maria Alice, né? Como ela falou, são muitos assuntos assim para trabalhar em 2 horas aqui que a gente está reunido, né? Mas tem ali a indicação do livro da Maria, né? Da tese dela que está no repositório, mais as outras indicações bibliográficas, né, que foram feitas, e claro, né, tem os canais aí das aulas da Maria Alice, né, em que vocês podem não só assistir, né, os vídeos que ela já postou lá, mas acompanhar também toda a discussão que a Maria faz, que é bastante importante. Eu vou interromper só a gravação aqui, mas a gente continua aqui para fazer o nosso encerramento.